Pompeia era uma cidade romana vibrante, localizada às margens da Baía de Nápoles, no sul da Itália, em uma região fértil, moldada por antigas atividades vulcânicas. Fundada por volta do século 7 a.C., provavelmente pelos oscos, e posteriormente influenciada por gregos e etruscos, a cidade acabou integrada ao domínio romano no século 3 a. Ao longo dos séculos, transformou-se em um próspero centro comercial e residencial do Império Romano. Com cerca de 11.000 habitantes, Pompeia possuía ruas pavimentadas com grandes blocos de pedra, calçadas elevadas para proteger os pedestres, um eficiente sistema de abastecimento de água conectado a aquedutos e uma infraestrutura urbana avançada para sua época. Era uma cidade viva, barulhenta e economicamente ativa, onde diferentes classes sociais conviviam entre casas modestas e vilas luxuosas, decoradas com mosaicos e afrescos refinados. No coração da cidade estava o Fórum, o centro político, religioso e comercial. Ali se erguiam templos dedicados a divindades como Júpiter, Apolo e Vênus, além da basílica onde questões jurídicas eram debatidas e resolvidas. Próximo dali, mercados ofereciam azeite, vinho, frutas, grãos e peixe fresco trazido do Mediterrâneo. Escavações arqueológicas identificaram mais de 30 padarias espalhadas pela cidade, algumas com pães ainda preservados no interior dos fornos. Havia também as termopolias, estabelecimentos que serviam refeições prontas, funcionando de maneira semelhante às lanchonetes modernas. Os banhos públicos eram frequentados diariamente e desempenhavam um papel central na vida social romana. Nas paredes, grafites registravam campanhas eleitorais, declarações de amor, anúncios de espetáculos e até comentários sobre gladiadores famosos. Esses registros revelam não apenas aspectos da vida cotidiana, mas também o envolvimento político e cultural dos habitantes. Apesar de toda essa prosperidade, Pompeia estava situada aos pés do Monte Vesúvio. Durante séculos, o vulcão permaneceu inativo, a ponto de sua natureza explosiva ter sido praticamente esquecida. Para os moradores, o Vesúvio era apenas parte da paisagem. Em 62 DC, um forte terremoto atingiu a cidade, causando danos significativos a templos, casas e edifícios públicos. Muitas estruturas ainda estavam em processo de reconstrução 17 anos depois. Hoje, estudiosos acreditam que esse terremoto pode ter sido um sinal de que o sistema vulcânico estava se reativando. No entanto, na época, terremotos eram relativamente comuns na região da Campânia e a população não associou o evento a uma ameaça maior. No dia 24 de agosto de 79 d.C., por volta do meio-dia, o Vesúvio entrou em erupção de forma repentina e violenta. Uma explosão colossal lançou uma imensa coluna de gases, cinzas e fragmentos de rocha a mais de 30 quilômetros de altura. Plínio, o jovem, que observava o fenômeno da cidade de Miseno, descreveu a nuvem como tendo o formato de um pinheiro, com um tronco que se elevava verticalmente e uma copa que se espalhava no alto do céu. Suas cartas ao historiador Tácito tornaram-se um dos principais relatos históricos sobre a erupção, dando origem ao termo erupção pliniana, usado até hoje para descrever esse tipo de evento explosivo. Nas primeiras horas, pedras pomes começaram a cair sobre Pompeia. O que inicialmente parecia uma chuva incomum, rapidamente se transformou em uma tempestade de detritos vulcânicos. A cada minuto, a camada de pedra pomes se acumulava nas ruas e sobre os telhados. Muitos habitantes tentaram fugir, levando consigo objetos de valor e buscando abrigo fora da cidade. Outros permaneceram em suas casas, acreditando que o fenômeno cessaria. À medida que o peso do material aumentava, telhados começaram a desabar, aprisionando famílias inteiras. A escuridão tornou-se quase total, interrompida apenas por relâmpagos que rasgavam a nuvem de cinzas. O ar estava carregado de poeira tóxica, dificultando a respiração. Durante cerca de 18 horas, Pompeia foi soterrada gradualmente por cinzas e pedras pomes. Estima-se que nesse período inicial, a camada acumulada tenha atingido vários metros de espessura. No entanto, o momento mais letal ocorreu durante a madrugada do dia seguinte, quando a coluna eruptiva entrou em colapso, gerando correntes piroclásticas.
Esses fluxos consistiam em uma mistura extremamente quente de gases, cinzas e fragmentos de rocha, que desciam a encosta do vulcão em alta velocidade, podendo ultrapassar 100 km por hora. Com temperaturas superiores a 400 graus Celsius, essas correntes foram fatais quase instantaneamente. Estudos recentes indicam que muitas vítimas morreram devido ao choque térmico extremo e à asfixia causada pelos gases tóxicos. Pompeia foi rapidamente coberta por camadas sucessivas de material vulcânico, atingindo cerca de 6 metros de profundidade. A cidade desapareceu sob a paisagem, enquanto outras localidades próximas, como Herculano e Estábia, também sofreram destruição significativa. Com o passar dos anos, a memória exata da localização de Pompeia foi se perdendo. A vegetação cresceu sobre as ruínas e a cidade permaneceu oculta por aproximadamente 1.700 anos. Somente no século XVIII, durante o reinado de Carlos III de Bourbon, escavações sistemáticas começaram a revelar os vestígios da cidade soterrada. O que emergiu do solo surpreendeu o mundo. Edifícios inteiros estavam preservados, com paredes decoradas por afrescos coloridos, mosaicos detalhados e inscrições legíveis. Objetos do cotidiano, como utensílios de cozinha, ferramentas e recipientes, foram encontrados praticamente intactos. Em 1863, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli desenvolveu uma técnica que revolucionou as escavações. Ao perceber cavidades na cinza endurecida deixadas pela decomposição dos corpos, ele passou a preencher-las com gesso líquido. Quando o gesso endurecia, revelava moldes detalhados das vítimas em suas posições finais. Esses moldes mostraram homens, mulheres e crianças surpreendidos no momento da morte. Alguns estavam deitados, outros ajoelhados, muitos com os braços levantados em tentativa de proteção. Um dos moldes mais conhecidos é o de um cão ainda preso à corrente. Essas figuras transformaram Pompeia em um dos sítios arqueológicos mais impactantes do mundo, não apenas por sua preservação arquitetônica, mas pela dimensão humana da tragédia. Além do impacto emocional, Pompeia tornou-se uma fonte inestimável de conhecimento histórico. A cidade oferece um retrato detalhado da vida cotidiana no Império Romano, revelando hábitos alimentares, práticas religiosas, estrutura social e dinâmica econômica. Afrescos mostram cenas mitológicas, paisagens e representações da vida doméstica. Inscrições nas paredes registram campanhas políticas, listas de preços e até reclamações pessoais. Cada descoberta amplia a compreensão sobre como viviam os romanos comuns, não apenas as elites retratadas em grandes textos históricos. Em 1997, Pompeia foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Atualmente, o sítio arqueológico continua sendo estudado com auxílio de tecnologias modernas, como escaneamento a laser, análises químicas e técnicas de conservação avançadas. O Monte Vesúvio permanece ativo e monitorado constantemente por especialistas, lembrando que a mesma força natural que destruiu Pompeia ainda existe. A história de Pompeia é, ao mesmo tempo, uma narrativa de prosperidade e de catástrofe. Em poucas horas, uma cidade dinâmica e cheia de vida foi interrompida de forma abrupta. No entanto, o que poderia ter sido apenas um episódio trágico transformou-se em uma cápsula do tempo extraordinária. Ao caminhar hoje por suas ruas de pedra, observar as marcas de rodas de carroças e entrar em casas preservadas por séculos sob a cinza, é possível sentir a proximidade de um passado que parece suspenso. Pompeia nos lembra da vulnerabilidade das sociedades diante das forças da natureza, mas também da capacidade humana de preservar, estudar e aprender com o passado. 2000 anos depois, a cidade que foi soterrada pelo Vesúvio continua a revelar suas histórias, mostrando que, mesmo quando o tempo parece ter parado, a memória humana encontra maneiras de permanecer viva,